Para os fãs de dividendos, saiu o resultado da Transmissora Paulista e a gente vai conferir tudo o que aconteceu no segundo trimestre de 2020. Então bora lá. Fire up the flames. I'll do you damage. Instagram the blaze. Hoje nós vamos falar sobre a Transmissora Paulista, que é a maior empresa privada de transmissão de energia. Só para você ter uma ideia da dimensão aqui da empresa que nós vamos tratar daqui a pouquinho, a Transmissora Paulista, ela transmite aproximadamente 33% de toda a energia elétrica do Brasil e 94% da energia do estado de São Paulo. Inclusive, você está vendo aí no mapa do Brasil, aquilo que está em amarelo são as linhas em construção e aquilo que está em branquinho são as linhas de transmissão em operação. E o primeiro ponto que eu quero destacar para você é que o setor elétrico, no nicho específico de transmissão, ele não tem o risco hidrológico, por exemplo, que tem as usinas hidrelétricas quando você tem ali problemas com chuvas. Quando você disponibiliza a linha para transmitir, você está cumprindo o seu papel como transmissora e você vai receber receita com isso. É o que nós chamamos de RAP, Receita Anual Permitida. Se você disponibiliza a linha, ok, está cumprindo o seu contrato, você vai receber o dinheiro. É diferente das geradoras, por exemplo, que precisam entregar aquela energia de qualquer jeito e se choveu ou não choveu, vai ter que se virar. Aí você vê que o faturamento uma hora cai, outra hora aumenta, diferente das transmissoras que é mais estável. E a gente vai conferir aqui esse primeiro destaque referente à receita líquida. Olha só, teve um crescimento de 116%, mas cabe ressaltar que esse crescimento extraordinário que teve na receita líquida é por causa da revisão tarifária periódica, tá? Tem a sigla RTP, e também por causa da remuneração do componente financeiro pelo custo do capital próprio. Então, vale destacar que você não vai ver esse crescimento de 110% a todo trimestre acontecendo, tá? Foi um caso, acabei de explicar o motivo, foi um caso atípico, tá? Acontece sempre essas revisões, está tudo estabelecido em contrato, tá? As formas de remuneração, mas não espere um crescimento de 100% a cada trimestre, que isso não vai acontecer. Isso é preciso deixar bem claro, tá? Segundo ponto, então a gente acabou de ver ali o crescimento da receita líquida, que foi de 116%, agora depois da receita a gente vai para os custos, e aqui estão os custos, né? A gente viu que teve uma redução nos custos com o pessoal, teve uma redução nos custos com serviços. Então a gente teve uma menor quantidade de colaboradores em 2020 comparado ao mesmo período de 2019, é por isso que teve menores custos com o pessoal, também teve maior eficiência, readequação nos processos e tudo isso contribuiu para ter menos custos. Teve redução na linha de serviços que você está vendo aqui, eu passar o cursor, ó, menos 55%, principalmente porque em 2019 teve gastos com honorários advocatícios de 28 milhões. Então, como você não teve esse não recorrente aqui, tá? Acabou sendo menor o gasto com serviço, também teve menos viagens, menos eventos, menos treinamentos, enfim. De modo geral, os custos diminuíram 15,4%. A gente vai agora para os resultados operacionais, né, que são comumente chamados de EBITDA. E aqui a gente tem dois EBITDAs. Um EBITDA que segue a instrução ICVM 527 e outro o EBITDA ajustado, tá? A companhia geralmente costuma usar mais o EBITDA ajustado. Eu deixei destacado em amarelo para você os dois aqui, para você ter as duas informações, mas o EBITDA ajustado ele acabou crescendo em 14% no segundo TRI de 2020 comparado ao segundo TRI de 2019 e a margem EBITDA também pulou de 78,3% para 89,9%. Próximo ponto, tudo aquilo que entra de juros do caixa da empresa, que está em aplicações financeiras, e tudo aquilo que sai de pagamentos de juros por causa dos empréstimos, das dívidas, você tem que pagar juros, né? Então aqui destacado em verde, nós temos o crescimento da receita financeira 66,3% e aqui nós tivemos um crescimento das despesas financeiras de 16,3%. Então, de modo geral, quando a gente soma as receitas e subtrai as despesas financeiras, a gente viu que teve uma melhora, porque no segundo TRI de 2019 havia sido menos 49 milhões e agora foi menos 28 milhões, segundo o TRI de 2020, uma melhora aí nos resultados financeiros
da Transmissora Paulista. Teve um ponto bem importante aqui, que é algo bem específico, são dois não recorrentes, mas que acabaram impactando, tá? Então a gente teve aqui nos 6 meses iniciais, a primeira foi uma operação de real estate que a Transmissora Paulista fez com a Prefeitura de São José dos Campos, tá? 395 mil metros quadrados, 73 milhões de reais que acabou entrando aí no balanço da empresa. E outra coisa, um processo judicial, teve uma decisão favorável, 75 milhões, referente à indenização por desapropriação de terrenos, tá? Esses dois aqui são não recorrentes, não espere que vai acontecer isso novamente. E a gente vai para a última linha, que é o lucro líquido, que todo investidor quer saber, crescimento de 289%, segundo TRI de 2019, comparado ao segundo TRI de 2020, e os motivos são todos esses que eu acabei de explicar para você aqui nos minutos anteriores. Agora a gente vai conferir a gestão da dívida. Então a empresa atualmente tem uma dívida bruta de 4 bilhões e 76 milhões. Disponibilidades, aqui é caixa, equivalente de caixa, 1 bilhão 885 milhões. E aí você pega esse daqui, subtrai por isso daqui e vai chegar a dívida líquida de 2 bi 559 mil. Por que que teve um aumento da dívida quando a gente compara com 2019? Porque a empresa fez uma captação no segundo trimestre de 2020, tá? Fez uma captação aí para passar tranquilamente esse período conturbado, e também teve a variação cambial nas dívidas que ela tem em moeda estrangeira. Vale ressaltar que todas as dívidas em moeda estrangeira têm operações de hedge, né? O swap cambial. Ainda em relação à dívida, a gente percebe aí que nos próximos 6 meses de 2020, do momento que foi publicado esse balanço até o final do ano, tem o pagamento, amortização de dívida, tá? Até destaquei em amarelo para você, aqui a amortização para os próximos anos. Atualmente a relação dívida líquida e EBITDA é uma vez, ou seja, precisa 1 ano de resultados operacionais para quitar toda a dívida líquida. Aqui é o limite máximo de alavancagem que a Transmissora Paulista pode atuar. Então você percebe que ela pode chegar até 3 vezes, atualmente está em 1 vez. E o custo médio dessa dívida atualmente é de 5,1% ao ano. E agora a gente vai para o fluxo de caixa, o coração de todas as empresas. Então aqui é os 6 meses iniciais de fluxo de caixa da Transmissora Paulista, 1 bilhão de reais. A gente percebe que em relação ao fluxo de caixa de investimentos, ela acabou gastando bastante com imobilizado e também em investimentos. Isso faz total sentido pelo business dela, tá? E eu até deixei destacado aqui em amarelinho, no fluxo de caixa de financiamentos, uma saída nos 6 meses iniciais de 241 milhões de reais, referentes ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio. Afinal de contas, ela é uma empresa conhecida por ser pagadora de dividendos. E aqui na tela está inclusive o último ano todinho de 2019, quanto que ela pagou por ação. Deixei destacado em amarelo, olha só, R$ 1,51 somados juros sobre capital próprio e também dividendos. E até agora, ao longo de 2020, a gente percebe que é 37 centavos por ação. Está aqui na tela para você. Quando a gente pega o exercício social de 2019, a gente teve um payout de 81%, ou seja, a gente pega todo o lucro do exercício social e vê quanto que virou rendimentos para o investidor, né? Pagamentos aí de rendimentos através de juros sobre capital próprio ou dividendos, a 81% do lucro voltou para o investidor através de proventos, tá? E o yield foi de 7% referente aí em 2019. Um ponto importante que vale a pena destacar, as ações preferenciais da nossa queridíssima Transmissora Paulista não tem tag along, tá? Tag along é uma proteção legal concedida aos acionistas minoritários em eventuais casos de venda do controle. E neste caso da Transmissora Paulista, apenas as ações ordinárias têm 80% de tag along, as preferenciais não tem nada. Só que quem tem mais negócios no dia a dia na bolsa são as ações preferenciais. Então isso o investidor precisa saber. E já que a gente está falando de bolsa, aqui está o histórico de 2006 até 2020, a cotação da Transmissora Paulista 4, que são as preferenciais. A gente vê que subiu aí quase 300% na bolsa brasileira. E eu postei no meu Instagram o histórico de lucros. Aqui tem 2017, 2018, 2019 e o mais atualizado, 6 meses de 2019 comparado aos 6 meses de 2020, o lucro líquido da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. E aqui embaixo eu vou deixar o link para o meu Telegram e para o meu Instagram, que você vai encontrar muito mais conteúdos por lá. Chegamos ao fim do nosso bate-papo de hoje. Um forte abraço e até a próxima.